Porém, a Bíblia diz que a terra está reservada para o fogo e não para a água. Mas a semelhança da realidade bíblica é que nos Estados Unidos, homens ricos estão comprando grandes galpões debaixo da terra, com vários ar-condicionados, porque já descobriram sobre a fase do grande aquecimento. Mas a igreja não precisa ser bilionária para escapar. A igreja não vai precisar descer a galpões para escapar, porque ela já terá subido ao encontro do seu Senhor, que nos livra da ira futura. Se você quer ser livre, fica com Cristo. Mesmo com as dificuldades que enfrentamos, permanece na presença dele, porque o arrebatamento é o livramento. Quem está entendendo essa palavra pode glorificar ao Senhor pelo livramento que desde a cruz já foi projetado para nós. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14. Se podemos ler, digam amém. Versículo 1, 2, 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Assentai-vos, por favor. Queridos irmãos, esse tema me fez pensar. Esse tema me levou a João 14, não ao texto, mas o tema. O arrebatamento se aproxima. Em João 14, nós temos um consolo. Não se turbe o vosso coração. Cristo está prestes a ir ao caminho da cruz e vai confortar os seus discípulos. Desses discípulos veio a igreja. Jesus os conforta, lhes dando a garantia de que Ele é Deus. Ele diz: crede em Deus, crede também em mim. Quem tem um pai, tem um filho. Quem tem um filho, tem o pai. Quem crê no pai, crê no filho. Quem crê no filho, crê no pai, porque essa fé completa só é possível pela manifestação e agir do Espírito Santo. Depois, Jesus dá uma garantia. Primeiro, um consolo. Depois, uma garantia. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito que eu irei preparar lugar. Mas lá há muitas moradas. E depois da garantia e do conforto, Jesus faz a linda promessa. Ele diz: eu irei, vos prepararei lugar. Ele direciona dizendo: vou preparar lugar para vocês. Há muitas moradas, mas para vocês eu garanto que vou preparar-vos lugar. Virei outra vez. Essa é uma promessa para toda a igreja de todos os tempos que estiverem vivos, de todos os lugares que estiverem vivos no arrebatamento, e os que morreram virão com ele, e os vivos perceberão que ele virá para os tais. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. A gente não vai ser arrebatado por causa do céu. Nós não somos crentes por causa do céu. Nós seremos arrebatados por causa de Jesus. Ele está dizendo: eu vou levar vocês para mim mesmo. Não é só para o lugar. Nós iremos ao céu por causa de uma pessoa. Nós somos salvos em uma pessoa. Ele diz: eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. A Bíblia deixa clara a promessa do arrebatamento. Arrebatar significa tirar de um lugar para outro. Arrebatar significa arrancar com força. Arrebatar significa mudar-se de um lugar para outro com velocidade, rapidez. A Bíblia vai desde o Antigo Testamento falar sobre a vinda do Senhor nessas duas esferas de encarnação e arrebatamento e a sua segunda vinda. Quando Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6 como orar, dizendo: venha o teu reino, está incluído ali
o desejo do arrebatamento e do estabelecimento do reino de Cristo na terra. Em Lucas 2, nós temos um exemplo de Simeão e Ana, que aguardavam a manifestação da salvação de Israel na pessoa do Messias, que é Cristo. E ele esperava o Senhor indo ao templo, ele esperava sendo conduzido pelo Espírito, ele esperava, ele e ela, com jejuns e oração. E é assim que nós também aguardamos a segunda manifestação do nosso Senhor, indo ao templo, congregando-nos com jejuns, orações e conduzidos pelo Espírito Santo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7, Paulo disse assim: não lhes faltam dom, enquanto vocês esperam que o Senhor Jesus seja manifestado. Isso é interessante. Paulo está dizendo que a igreja tem todos os dons, esse é o primeiro ponto. Eu não tenho todos os dons individualmente. Indivíduo é aquele que não se divide individualmente. Agora, no corpo, nós temos todos os dons, porque igreja não é eu, igreja somos nós. Eu não sou porque sou, eu sou porque somos. Cada um de vocês tem seu chamado, tem o seu dom. E Paulo está dizendo que a igreja tem todos os dons, ok? Aleluia, amém. Mas Paulo completa: enquanto vocês esperam a manifestação do Senhor. Se tirarmos de nossa mente, se tirarmos de nossos temas, de nosso esboçário, do nosso coração, a doutrina do arrebatamento, da manifestação do Senhor à sua igreja, também os dons de nós serão arrancados. Paulo diz que os dons se desenvolvem enquanto pensamos no noivo. Por quê? Para que dom? Dons é o enfeite da igreja. E para quem a igreja é enfeitada? Para o noivo. Então, quanto mais ela pensa no noivo, ele a capacita com os dons espirituais. Se nós pensarmos menos no noivo, menos enfeites nós teremos. Rebeca se ataviava, se arrumava, enquanto na sua mente ela pensava: estou indo me encontrar com o meu Isaque. Ela foi adornada por aquele que foi buscá-la para o seu noivo. A igreja é adornada pelo Espírito Santo enquanto ela pensa no seu noivo, enquanto tudo que ela faz é para agradar o seu noivo. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22, Paulo insiste em dizer: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Ponto. Ele conclui: Maranata, nosso Senhor vem. Ora vem, Senhor Jesus. Hebreus 9, 28 diz: Cristo virá segunda vez para a salvação daqueles que o aguardam. Há um povo selecionado para o arrebatamento. É por isso que nós cremos que ele vem nas nuvens e subiremos ao encontro dele, porque ele não vem para qualquer um, ele só vem para quem o aguarda. Se tratando do arrebatamento da igreja, o arrebatamento é para quem o espera. Segunda vinda é para todo mundo, e aí vai ter muito temor, porque o juízo será estabelecido porém, no arrebatamento ele virá para aqueles que o aguardam. Hebreus 10, 32 diz assim: não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, ela será ricamente recompensada. Não abram mão da confiança que vocês têm, tem que ir até o fim, tem que permanecer. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus por completo, recebam o que ele prometeu. Aí o texto conclui: pois em breve o que há de vir, ou aquele que há de vir, virá e não demorará. A Bíblia sempre vai nos lembrando sobre essa promessa. Hebreus 13, 14: não temos aqui cidade permanente, mas aguardamos a que há de vir. Filipenses 3:20, Paulo disse: a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador e Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento nos faz pensar no céu. Nós precisamos sim ter um equilíbrio. Tem gente que tudo é céu, 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 céu e nada na terra. Mas tem gente que tudo é terra e nada de céu. O Senhor disse a Josué: não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. É um equilíbrio. A W. Tozer disse que os que mais pensam no céu
são os que mais fazem por essa terra ou na terra. Então, Paulo diz, nossa cidadania está lá, então precisamos, principalmente no tempo em que vivemos, pensar mais um pouquinho no céu, porque já estamos no tempo do fim. Então vamos, que coisa linda aqui, as músicas entoadas como louvores ao Senhor, porque o louvor é a santificação da música, e os louvores entoados ao Senhor aqui, sobre o céu, sobre o arrebatamento. Irmão, nosso nome está escrito lá, nosso Salvador vem de lá, a palavra que temos é de lá, o espírito humano em nós veio de lá, o Espírito Santo que habita em nós é de lá, e é para lá que a gente vai quando a trombeta tocar. Então a gente precisa pensar mais no céu, aleluia. Agora, Colossenses 1, do 4 ao 5, eu estou na introdução, daqui a pouco eu entro para os tópicos do arrebatamento. Paulo disse assim: temos ouvido falar da fé que vocês têm em Jesus Cristo, e do amor que vocês têm por todos os santos, porque quem tem fé ama. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, vocês têm fé, vocês amam, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram pela palavra da verdade. Em Atos capítulo 1, quando Jesus era assunto aos céus, e os discípulos boquiabertos ou entristecidos acompanhavam esta ascensão, enquanto eles olhavam para cima, 2 varões apareceram do lado deles e disseram assim: varões galileus, por que estão assim olhando para cima? Este mesmo Cristo que o viste subir do mesmo modo, descerá nas nuvens outra vez. É uma promessa que está na Bíblia e a gente não pode desprezar. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 12 diz assim, que nós esperamos o dia de Deus e apressamos a sua vinda. E como é que a gente apressa? Dizendo Maranata, orando para que essa promessa se cumpra. E se tem uma parte de nossas orações que a gente esquece muito de dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e só Deus sabe o porquê, e a maioria de nós também sabemos, mas o que a Bíblia ensina é: apressa essa vinda, deseje essa vinda, clame pela vinda do noivo. Apocalipse 1:4, João escreve: graça e paz daquele que é, era e há de vir. Capítulo 1, versículo 7, eis que ele vem com as nuvens. Capítulo 22, versículo 7, o próprio Senhor disse: eis que cedo venho. Apocalipse 22:12 é muito lindo: eis que cedo venho e trago comigo o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Por que eu acho esse versículo lindo? Eis que cedo venho, breve venho, quando você menos espera, eu trago comigo o meu galardão, disse Jesus. Não é o teu, não é o nosso, o galardão é dele. Mas ele é tão humilde, ele é a humildade em pessoa, que ele diz: o galardão é meu, eu estou vindo com o meu galardão para dividir com cada um de vocês, conforme as suas obras. Esse Cristo é o nosso Cristo perfeito. Então, vocês entenderam, a guisa de introdução, que a Bíblia não quer, o nosso Deus não quer que esqueçamos dessa promessa. O que é o arrebatamento para nós? Em primeiro lugar, o arrebatamento será o cumprimento de uma promessa. O arrebatamento será o cumprimento de uma promessa. Que promessa? De João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Eu irei e vos prepararei lugar. Virei outra vez para vos buscar. Primeira promessa. E vos levarei para mim mesmo. Segunda promessa. Para que onde eu estiver, vós estejais também. É a promessa de que ele vem nos buscar para ele mesmo. E quando ele faz uma promessa, ele a cumpre. Isaías capítulo 40, versículo 8, seca a árvore, murcha a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Mateus capítulo 24, versículo 35, o próprio Cristo disse: pode passar céu, pode passar terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Hebreus confirma: o que há de vir virá e não tardará. Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Todas as suas promessas se cumpriram, estão se cumprindo e hão de se cumprir. A igreja espera o cumprimento dessa promessa. Em segundo lugar,
O arrebatamento será para a igreja, será para nós a separação da igreja da igreja. Repito, o arrebatamento será a separação da igreja da igreja. Será Jesus arrancando uma igreja diferente do meio dos iguais. Será Jesus arrancando uma igreja espiritual do meio de uma igreja que se reúne de forma carnal. Porque na nossa mente hoje nós temos uma reunião de culto e chamamos de igreja. Se não vivemos de acordo com os princípios da palavra para o quesito culto, não passa de devoção. É simplesmente uma devoção e não igreja. Igreja é aquela que cultua colocando uma pessoa no centro, um ser no centro. Isso é igreja. Enquanto Cristo é o centro em nosso culto, enquanto Cristo é o centro em nossas mensagens, enquanto Cristo é o centro em nossos pensamentos e projetos, estamos como e sendo igreja. Mas no arrebatamento, Jesus vai revelar tanto a falsa quanto a verdadeira. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulos 24 e 25. Jesus disse: estarão duas mulheres trabalhando, uma será levada, a outra será deixada. Jesus disse: estarão dois no campo, um será tomado, o outro será deixado. Em Mateus capítulo de número 25, Jesus disse assim: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Jesus disse: 5 delas eram prudentes, 5 eram tolas. Essas virgens representam na realidade, elas são as amigas da noiva na parábola, que adornavam a noiva para o momento do casamento. Então a primeira representação é com os 5 ministérios. Os 5 ministérios que Paulo fala aos Efésios, efetuados de forma prudente ou de forma tola. A liderança, pelo poder do Espírito Santo, adorna a noiva, ensina a noiva, guia a noiva para o encontro com o noivo. Mas, em última instância, há um grande simbolismo com a igreja que aguarda o seu Senhor. 5 delas eram prudentes, que levaram azeite nas vasilhas e lâmpada, porque as estradas antigas eram estreitas, escuras, o local do casamento distante, então precisavam iluminar o caminho para caminharem e tinha que ter azeite de reserva, porque poderia atrasar. As tolas não levaram azeite em suas vasilhas, não tinham reserva para a possibilidade de precisar caminhar um pouco mais. Mas a Bíblia diz que todas adormeceram, dando uma olhada aparente. Você diz: todas são virgens, todas têm o azeite, todas aguardam a mesma pessoa para o mesmo momento. Mas a Bíblia diz que enquanto todas dormiam, o amigo do noivo vem na frente e brada: eis o noivo, saiam ao vosso encontro, saiam ao vosso encontro. Todas despertaram. Quando todas despertaram, as tolas perceberam que o azeite estava acabando. Olharam para as prudentes, tarde demais, e disseram: dai-nos do vosso azeite, porque as lâmpadas estão se apagando, vai ficar escura a nossa caminhada. E as prudentes disseram: não, tem quem vende, ide e comprai. Elas sabiam onde vendia, elas tinham com que comprar, mas deixaram para a última hora. Por que tem que comprar? É pagar um preço, é abrir mão de si mesmo, é colocar o encontro do noivo como prioridade. Isso não foi prioridade? Então o que passava na mente delas? As amigas têm, as amigas com certeza vão levar azeite na vasilha. Para que a gente carregar peso se as amigas têm? Mamãe ora, Deus leva nós para o céu. O pastor prega no domingo, aí eu fico crente na segunda, aí na terça eu volto para Jesus, na quarta eu desvio de novo. É só ir para o congresso que a gente sai de lá cheio.
porque eu não preciso ter meu azeite. Eu não preciso aceitar Jesus. Eu não preciso cear. Eu não preciso confessar Jesus. Só basta eu ir na igreja e fazer um isso. Vá acender a sua candeia para você não andar em trevas. Elas tinham com o que comprar. E eu quero abrir parêntese aqui, que tem gente que pensa que unção é de graça. Aí lê um texto sem contexto de Mateus 10. De graça recebestes, de graça dai. Tu aprendeu a varrer casa, tu pagou para aprender a varrer casa? Não. Tu pagou a quem para aprender a lavar roupa? Não, aprendi com minha mãe, foi de graça, foi. Então vai lá na casa do pastor, dos irmãos, varrer de graça e lavar de graça, porque de graça você recebeu. Tem gente que pensa que capacidade para pregar, para pastorear, para fazer a obra de Deus vem de graça, querido. Vai para o contexto. Ressuscitai os mortos, curai os leprosos. De graça recebestes, de graça dai. Para curar leproso, irmão, eu quero até de graça. Eu quero de graça, não, eu pago o preço que for. Para ressuscitar morto, eu pago o preço que for. Agora, para você ter uma base teológica, para pregar para um povo inteligente como esse aqui, que fica caladinho esperando ver se o pregador fala uma boa para dar glória a Deus, sabe? Pregar umas igrejas aí que ninguém ouve, é lá baixar, e o culto foi bom, e a palavra para lá foi mistério. Pregar nessas igrejas é fácil. Agora tu pensa que um líder, para conseguir administrar um negócio lindo desse aqui, é de graça? Não estuda não. Não paga faculdade não, líder. Paga faculdade não, pastor. Invista no ministério não, para ver se negócio de graça recebeu, de graça vai dar. Tem que entender texto e contexto. Elas disseram, dá unção de vocês para nós. Unção não é de graça não, minha filha. Vai comprar, vai pagar teu preço, vai se esforçar para crescer na vida, rapaz. Não é de graça não, irmão. Aí fica falando bobagem no Facebook, texto sem contexto. Lá é o pitbull, mas quando é para conversar pessoalmente não tem argumento. Então o que as prudentes disseram? Paga preço pelo azeite de vocês. Indo elas comprar, chegou o noivo. Tinha dinheiro, sabia onde vendia, mas não foi comprar no tempo certo, não quis pagar preço. Você não quer passar noite de oração como Jesus? Sinto muito, a lâmpada vai apagar. Você não quer ficar até tarde estudando Bíblia? A lâmpada vai apagar. Você não gosta de vir à escola dominical? A lâmpada vai acabar. Filho de crente não é neto de Deus. Precisamos ter a nossa própria comunhão. Fazer parte da igreja não garante que você é a igreja. É o arrebatamento que vai provar quem é e quem não é. Porque todas eram virgens, todas aguardavam o mesmo noivo, mas ele chegou. Aí a Bíblia diz assim, as prudentes entraram. Aí as tolas chegaram, Senhor, comprei, Senhor, abre-nos a porta. Do lado de dentro ele grita, afastai de mim. Eu não conheço vocês, não. Mas a gente comprou azeite, a gente pagou o preço. Na hora errada. Procrastinação. Quer aceitar Jesus? Quero não. Jesus te ama? Ama, mas eu não quero não. Rapaz, se tu não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. Eu vou, mas eu não quero não. Irmão, eu não sou desse tipo de pregador. Quer Jesus? Vem, não quer? Tchau. O que ele tinha de fazer, já fez. Morreu na cruz do Calvário. Estabeleceu a igreja para representá-lo na terra. Tu quer mais o que, rapaz? Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem está cansado, vem a mim que eu vou dar alívio. Quem quiser, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. É decisão. Aleluia! Aí a gente chega na igreja, tem uns crentes que aqui é labaxéria, labalaia. Mas em casa a esposa sabe o palavrão que sai da sua boca. Aqui é glória a Deus, reteté, tô arrepiando. Qualquer um que tirar a blusa lá no frio vai arrepiar também. Isso não é sinônimo de santidade. Pastor, quando é que a gente vai saber quem é e quem não é? Porque hoje tem muito Caim com cara de Abel. Tem muito Coré, Abirão e Datã com cara de Moisés. A cara é de ovelha, mas o coração é de lobo. A cara é de anjo, mas o coração é de demônio. Mas no toque da trombeta a gente vai ver quem é e quem não é. O arrebatamento vai revelar. Tu engana papai, tu engana mamãe, tu engana pastor, tu engana quem tu quiser. Um dia a máscara cai. Foi revelado. Parecia tudo igual, mas só as prudentes entraram. Preste atenção agora, que antes das prudentes entrarem, ele é chamado de noivo. Mas depois que elas entram e a porta se fecha, não é mais noivo, é Senhor.
Porque a graça do noivo é manifestado na terra através do corpo dele, a igreja. A igreja vazou, meu filho, vai ficar mais difícil para tu. Então tu escolhe logo. Não, mas a igreja, eu estou procurando uma igreja boa para eu congregar. Sinal de que tu não presta. A igreja tem muito problema, eu não vou mais para a igreja, porque a igreja tem muito problema. Pois é, esse é o seu problema, ir para a igreja sem ser lá. E se tu achar uma igreja perfeita, congrega nela. Não, ela vai deixar de ser perfeita por causa de tu. Escute o que eu vou lhe dizer. Com todos os problemas que a igreja tem, porque ela é formada de seres humanos, ela tem problemas, ela tem dificuldades, mas é a única que representa Cristo na terra. É a organização que representa Deus. É igual a figueira brava que Zaqueu subiu. Figueira brava, a Bíblia faz questão de dizer figueira brava, mas foi nela que ele viu Jesus. Então, vai ser revelado. Fica tranquilo. Vai ser revelado. E se Deus não desmascarar para a nossa liderança, porque tem uns crentes também mal acostumados. Não, irmão, todo lugar tem joio e tem trigo. Isso é normal, irmão. Isso é bíblico. Isso é normal. Toda igreja tem joio e tem trigo. O joio tem que permanecer enquanto o pastor não sabe. Não é a liderança que preserva joio. A Bíblia diz que quem põe o joio no meio do campo, que é o mundo. Jesus não disse igreja. Jesus disse o campo é o mundo onde se tem joio e trigo. Lugar de joio e trigo é lá fora. Aqui dentro é lugar de trigogo. Se o pastor souber, corta mesmo, irmão. Corta. Não fique pensando que Jesus disse que na igreja tem joio e trigo. Jesus disse no mundo. O campo é o mundo e o diabo no mundo planta o joio. Aqui, Jesus planta trigo. E ele transforma joio em trigo. Mas ele não planta joio no meio da sua noiva. Só que o arrebatamento, se Deus não revela a liderança, se pela palavra não é cortado, o arrebatamento vai mostrar. Amém? A noiva será arrebatada, a verdadeira. Tu ficou, tu também ficou, nós dois. Então nós dois precisava de uma lição como essa. O arrebatamento é a separação, primeiro, é o cumprimento de uma promessa, é a separação da igreja da igreja. Em terceiro lugar, isso aqui nós, assembleanos, cremos nisso. Em terceiro lugar, o arrebatamento é o livramento para os salvos em Cristo. 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 10. Paulo disse que a igreja espera dos céus Jesus, o Filho de Deus, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos, que nos livra da ira futura. Estando nele, somos livres da ira futura. 1 aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 32. Paulo disse assim: quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Está mostrando que há uma diferença. 1 Tessalonicenses 1:10, ele nos livra da ira futura. 1 Coríntios capítulo 11, no contexto da ceia, ao examinarmos-nos a nós mesmos, o texto diz que o Espírito Santo que nos convence faz com que nós nos julguemos, para que não sejamos condenados com o mundo. Apocalipse capítulo de número 3, o Senhor disse: quem guardou a minha palavra, eu também o guardarei da hora da tribulação ou provação que há de vir sobre toda a terra. Apocalipse, capítulo de número 16. Apocalipse, capítulo de número 16. A partir do versículo 1, por favor, me escute. Ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua salva sobre a terra.
E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Para quem gosta de tatuagem, a marca da besta vai ser só mais uma. O capítulo 13, falando da manifestação do anticristo, diz que ele será ferido com uma chaga mortal. Úlcera no seu corpo, e pelo poder de Satanás ele será sarado, mas será divulgado como ressurreição, porque a mentira sempre será enfeitada para gerar impacto, enquanto a verdade, quanto mais simples, é impactante. Só que aquela cura será divulgada como a ressurreição, e ele conquistará as pessoas com esse milagre. Isso também dará peso ao falso profeta, que juntamente com o anticristo se estabelecerá nessa terra para enganar os que aqui habitam. A Bíblia faz questão de dizer, e no capítulo 16, falando que no período da grande tribulação, chaga má e maligna será nascida nos homens que tiverem a marca do anticristo. Repito, Apocalipse 13, o anticristo é ferido com a chaga mortal. Apocalipse 16, os que têm a sua marca serão feridos com a chaga mortal. Porque ele estabelecerá uma imagem através da autoridade do falso profeta, e ele será adorado. Sim, ele será adorado. Desejo dele desde a eternidade. Subirei, estabelecerei o meu trono acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. E depois ele disse: Jesus, se você me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra. No anticristo, ele vai conseguir satisfazer esse desejo. Então, à semelhança do anticristo, aqueles que o servirem sofrerão. Salmo de número 115. Tornem-se semelhantes aos ídolos aqueles que o servem. É uma maldição lançada sobre todos os idólatras. Você pode ter seu ídolo, você pode ter sua imagem de escultura que você adora, e você se torna semelhante àquilo que você adora. É a Bíblia que diz. Se você observa Isaías capítulo 6, o Senhor disse: Isaías, vai pregar para esse povo, mas você vai perceber que eles têm olhos, mas não veem. Eles têm coração, mas não sentem. Eles têm ouvidos, mas eles não ouvem. Porque o homem interior de quem se prostra fisicamente diante de um ídolo se torna semelhante ao seu ídolo. Por que que Moisés manda derreter o bezerro idolatrado e manda que o povo beba o ouro derretido? Porque você tem que se identificar e você se torna interiormente semelhante ao ídolo que você adora exteriormente. Então essa maldição no período da tribulação se estabelece até sobre aqueles que aceitaram a marca da besta, do anticristo, e o adorarão. Já é o período da tribulação, mas a igreja vai escapar, porque ela já tem a marca de Cristo, como disse Paulo, a marca do sangue. Aleluia. Versículo 3, o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue como de um morto. Aqui Vitória, Espírito Santo, cercado pelas águas. Ilhéus, Bahia, onde nasci, cercado pelo mar. Rio de Janeiro, cidades marítimas sofrerão nesse período da tribulação. O anjo derrama a sua salva no mar, salva da ira. Só você ler o versículo 1. Morreu no mar todo ser vivente. Versículo 4. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios. Quem sair do mar e vai para perto dos rios para ver se consegue sobreviver, trabalhar, pescar, beber, o anjo derrama a sua taça da ira nos rios. Alguém dirá: então eu corro para as fontes. O anjo derramará sua taça nas fontes, e aí, meu irmão, o refrigerante vai esgotar. E se tornaram em sangue. Versículo 5. Ouvi o anjo das águas que dizia: tu és justo, Senhor, tu que eras, tu és santo, porque julgaste essas coisas. Assim como derramaram o sangue dos teus santos e dos profetas, o Senhor também está lhes dando sangue a beber. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Os anjos glorificam pelo juízo de Deus. Enquanto tem crente fazendo sinal de cruz quando se prega uma mensagem de juízo, os anjos glorificam quando Deus decreta juízo, porque ele é juiz, tá bom? Versículo de número 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Versículo 9. E foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram. Abrasados com grandes calores. A expressão abrasados com grandes calores, escritores americanos sobre escatologia afirmam que é um período do aquecimento do sol.
que cozinhará os lábios, olhos, partes íntimas daqueles que estiverem sobre a terra. Quem já assistiu o filme 2012, há uma grande realidade ali. Quando apenas milionários conseguem escapar, porque pelo seu dinheiro e influência, conseguem adquirir um espaço numa arca, que vai protegê-los da grande destruição da terra através da água. Porém, a Bíblia diz que a terra está reservada para o fogo e não para a água. Mas a semelhança da realidade bíblica é que nos Estados Unidos, homens ricos estão comprando grandes galpões debaixo da terra, com vários ar-condicionados, porque já descobriram sobre a fase do grande aquecimento. Mas a igreja não precisa ser bilionária para escapar. A igreja não vai precisar descer a galpões para escapar, porque ela já terá subido ao encontro do seu Senhor, que nos livra da ira futura. Se você quer ser livre, fica com Cristo. Mesmo com as dificuldades que enfrentamos, permanece na presença dele, porque o arrebatamento é o livramento. Quem está entendendo essa palavra pode glorificar ao Senhor pelo livramento que desde a cruz já foi projetado para nós. Em último lugar, essa é para mim a lição maravilhosa. Em último lugar, o arrebatamento será o momento de vermos o Senhor face a face. Aleluia. Eu não gosto muito de mexer com o povo, mas agora eu quero fazer isso. Eu vou repetir para ouvir um glória maior, porque não é possível. O arrebatamento será o momento em que veremos o Senhor Jesus face a face. Oh, aleluia. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, ele disse que os santos vão admirar e glorificar quando se encontrarem com o Senhor. Aleluia. Imagina tu admirando o teu Senhor. Imagine a igreja admirando o seu noivo. 1 de João capítulo 3, versículo 2, João disse: filhinhos, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que somos filhos de Deus e seremos semelhante a Cristo quando Ele voltar. Por que, João? Porque o veremos como Ele é. Aleluia. E João ainda disse assim: todos aqueles que têm nele essa esperança purifica a si mesmo e torna-se como Ele, porque Ele puro é. Aleluia. Colossenses capítulo 3, versículos 20 e 21, Paulo disse: nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo de glória. Conectando com 1 João 3,2, João diz que quando vermos o Senhor face a face, nos tornaremos semelhantes a Ele. Isso é maravilhoso. Eu já cantei. Quem não já cantou? Quando chegar no céu, eu quero ver Davi. Vai ser bom ver Davi. Quem não já cantou? Quando chegar no céu, eu quero ver Abraão, Isaac, Jacó. Vai ser chique ver Abraão, ver Isaac, ver Jacó. Chegar no céu, eu vou ver Daniel, frente a frente. E eu vou perguntar para Daniel: vem cá, tu orou ou tu dormiu na cova? Porque tem gente que diz que tu dormiu, tem gente que eu creio que tu orou, porque anjo não trabalha para preguiçoso, anjo trabalha para quem ora. Mas fala para nós, chegar no céu e encontrar Paulo. Irmão, imagine ver Paulo. Eu vou chamar o Silas Malafaia e falar um debate aqui para vocês dois. Eu quero ver quem. Irmão, é claro que Paulo ganha. Vê esses camaradas, os músicos vão chegar para Davi e dizer: Davi, pega aí a harpa, Davi, que eu vou mostrar para tu como é que dedilha o negócio. E Davi vai humilhar esses caras tudinho, Asaf, Gedutum. A gente vai ver esses camaradas face a face.
Mas é aí que eu me pergunto: como será ver o rosto de quem nunca pecou? Como será ver a face de quem nunca falhou? Igreja de Deus, quando estivermos face a face, nós lembraremos que o nosso Cristo não é aquele pendurado na igreja católica de cabeça torta e pelado, com o rosto efeminado. Não, não, não. O seu cabelo é comprido, o seu rosto brilha como o sol, sua voz é como a voz de muitas águas. Quem tem desejo de ver a face do Senhor, aleluia, aleluia. Eu vou deixar você glorificar ao seu noivo. Eu vou deixar você glorificar ao seu noivo. Daniel viu o anjo, desmaiou. Ezequiel viu o anjo, desmaiou. Mas quando a gente olhar para Jesus, nós não vamos desmaiar, porque nosso corpo vai ter a mesma glória que está no corpo dele, e vamos ficar olhando face a face. Aleluia. Não creio num Cristo. Não creio, lembra? Cheio de amargura, semblante de dor, eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio. Oh, aleluia, vai! Não, é para cantar o aleluia, irmão. Oh, aleluia! Canta, varão! Verei a Jesus. Como? Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Fica de pé dando glória a Ele. Fica de pé dando glória a Ele.